Oi, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Você acha que você paga muito imposto? Eu sei a resposta. Não tem quem não ache que paga muito imposto no Brasil. Mas será que as pessoas no Brasil entendem por que pagam muitos impostos? E será que as manifestações que vivemos nesse junho histórico têm alguma coisa a ver com isso também? É o tema deste Globo News Painel, como sempre, gravado, feito aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. 3 são os nossos convidados. Eu vou começar a apresentação deles pelo economista Paulo Rabelo de Castro. Ele é presidente da RC Consultores e coordenador da campanha Assina Brasil. Está conosco Marcos Fernandes. Ele é economista, pesquisador do Centro de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. E o nosso terceiro participante é um cientista político, é Cláudio Couto, professor da Faculdade de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Paulo, você escreveu um artigo na semana passada. Na sua interpretação, as pessoas marcharam em junho contra uma ditadura de impostos. Elas sabiam disso? Acho que sabiam sim, a maior parte delas jovens. Eu quero dizer que existe também uma outra passeata em andamento dos meia-idades, ou seja, às vezes a gente não vai para uma rua física, mas estamos numa rua virtual de protestos contra a ditadura dos impostos no Brasil. Só que não é só o imposto, William. Eu acho que esse autoritarismo na maneira de gerir a economia está também associado ao outro lado da moeda, que é a extrema, quase insolente ineficiência no modo de gastar. É óbvio que os jovens pegaram pelo outro lado da mesma moeda, que é o gasto. Mas não existe gasto sem o imposto que arrecada. Antes era até o imposto inflacionário. A gente fazia inflação porque não conseguia tributar. Mas é uma forma de tributação. Supostamente, com os tributos, a gente legalizou o que antes era uma ilegalidade monetária. Fabricar moeda falsa para poder financiar um gasto ineficiente. Agora eu diria que a gente continua na ilegalidade. E isso eu acho que é motivo para debate, mais até pelos nossos colegas cientistas políticos, porque eu alego, vivemos no Brasil uma democracia limitada, restrita, eu diria quase de fachada. E, portanto, o Brasil político tem que ser refundado. Eu espero que as eleições de 2014 Vamos ver, você colocou uma provocação já logo no início do programa. Nós vivemos uma ditadura econômica, como sugere o Paulo? Eu acho que em grande parte sim, porque o Estado brasileiro é extremamente autoritário. Nós nem nos habituamos a exigir que sejamos chamados de contribuintes. Somos contribuintes. O dinheiro não é do Estado, o dinheiro é do contribuinte. Mas há uma dimensão histórica que eu gostaria de introduzir aqui rapidamente. À vontade. Na época do Plano Real, nenhum plano é perfeito. Mas na época do Plano Real, nós substituímos, em grande parte, o imposto inflacionário, que, aliás, eram os mais pobres. Exato, eu ia dizer, o pior imposto para o pobre é a inflação. É a inflação, porque só poucas pessoas tinham acesso a contas bancárias com remuneração, né? Um oposto. Hoje continuamos, porque os pobres pagam relativamente mais que os mais ricos, porque o grande imposto é sobre produtos e serviços. Inclusive a própria inflação. Claro. Bom, mas vamos voltar ao fluxo do seu raciocínio, depois, que era uma visão histórica do que você chamou de ditadura econômica também. É importante para a gente entender o presente e o futuro. Eu vou ser rápido e breve. O Plano Real foi muito bom, mas falhou num aspecto. Não foi feito ajuste fiscal. Então, nós substituímos o imposto inflacionário por aumento da dívida pública, em parte, e pelo aumento da carga tributária, que o professor sabe mais do que nós todos aqui, que passou de 20 e poucos por cento do PIB para 37%, 38%. Ao longo de 25 anos, mais ou menos. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Antes já, né? Antes já. E daí, na verdade, o que a gente observa no Brasil atual é que o contribuinte talvez não saiba, mas começa a sentir que ele está intoxicado de impostos. Não só pela carga tributária, mas também pelas firmas, principalmente, pelo custo que as firmas têm para pagar impostos, que é uma confusão muito grande no Brasil. Só para colocar mais uma provocação, o ano que vem é importante na história do Brasil, porque aquela lei que estava na Constituição brasileira, que foi regulamentada esse ano, mas por questões de custos, os lojistas pediram para ser aplicada ano que vem, que explicita os impostos. Cada um vai ver na nota fiscal quanto ele paga de imposto. Que, em média, professor, me corrija, é 35% no carrinho de supermercado. Então, a diarista, a senhora diarista da nova classe C, o jovem diarista da nova classe C, que é outro assunto que a gente tem que discutir aqui também, que eu acho que é importante, que no Brasil de 93, 60% era classe D e E. Hoje não. É 56%, é a tal classe C, classe média baixa. Você está sugerindo que ele terá uma consciência cidadã a partir da nota fiscal na sua mão?
por causa do bolso, a parte mais sensível do corpo humano. Cláudio. Eu acho que ditadura econômica ou ditadura dos impostos, eu diria, a meu ver, é uma metáfora. Né? A gente não pode falar propriamente de uma ditadura tributária, e eu nem diria que a gente tem uma democracia de fachada, mas eu usaria uma outra expressão. O que eu acho que nós temos é um Estado de baixa qualidade. O Estado brasileiro é um Estado de baixa qualidade. E isso aparece em uma série de frentes. Isso aparece numa estrutura tributária não só muito pesada, mas muito difícil de ser organizada pelo cidadão e pelo empresário. Quer dizer, é muito complicado. Ser entendida, inclusive. Né, ser entendida e você se organizar para poder pagar e todo o custo de transação que existe, né, para poder fazer com que uma empresa cumpra todas as suas obrigações tributárias. Uma burocracia que também é massacrante sobre o cidadão, uma série de serviços públicos que funcionam muito mal, né? A polícia que consegue aferir uma quantidade ínfima, por exemplo, dos homicídios, ou quando você vai numa delegacia e o escrivão ou delegado te diz que nem vai registrar a sua queixa porque ele não vai ter como investigar aquilo, né? Esse é um exemplo, né? A baixa qualidade do ensino, né? A realização do próprio orçamento, em que você orça um monte de dinheiro para fazer obras de infraestrutura, consegue realizar 25% disso, né? E por aí vai. A gente poderia aqui fazer uma longa lista, um longo rosário. Isso, ao meu ver, mostra um Estado, que eu não vou chamar de um Estado falido, acho que não é o caso, mas um Estado de baixíssima qualidade. Mas os nossos representantes, que são muito ruins, né, que na verdade não tem uma ética própria que não é a ética da sociedade, que orienta a sua conduta como uma categoria profissional específica, só que são representantes, deveriam espelhar essa sociedade e na verdade viram de costas para ela. Tudo isso conjugado gera um Estado de baixa qualidade. E a meu ver os impostos, tanto na coleta como depois no gasto, o quão ruim isso é mais uma expressão desse Estado ruim. É uma boa provocação que ele faz à sua tese, hein, Paulo, porque você cita o Estado ineficiente, o Estado ruim, como você acabou de dizer, Cláudio. Você cita isso como o outro lado da mesma moeda. Com certeza. A tese do Cláudio é um pouco diferente. Ele diz, não é tanto a questão de quanto que o Estado arrecada, mas sim o que ele faz com esse dinheiro. Você diz que não, que isso é a mesma coisa. Não, mas é as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. Mas de qualquer jeito, concordando com o Cláudio, eu quero polemizar com ele, para a gente esquentar aqui a temperatura do nosso encontro. Eu diria que é uma democracia de fachada. Democracia, na visão lincolniana do Abraham Lincoln, presidente americano, o governo do povo, pelo povo e para o povo. A gente realmente tem apenas o voto, e eu diria que essa é a fachada. A fachada da democracia é o voto, a gente vai lá votar, mas o nosso voto não tem eficácia. Nós temos políticos dinásticos. A coisa mais comum que existe é filho de político, neto de político. Uma verdadeira democracia no Brasil teria que ser refundada praticamente com uma renovação automática, coisa que eu acho que vai acontecer pelo povo em 2014. O povo vai tentar fazer uma limpa geral. Eu acho que os políticos, de um modo geral, deveriam, nesta refundação, inclusive abdicar de serem votados de novo, para a gente começar de novo. É isso que as ruas querem, mas eu acho que a gente não tem isso. Uma maneira da gente detectar a ditadura que existe por trás da fachada democrática é a maneira como os impostos se acumulam uns sobre os outros e como o judiciário ele coonesta isso. Ele admite impostos sobre impostos, impostos em cascata, que são claras irracionalidades. Nessa semana, a presidente Dilma vetou a eliminação dos 10% de multa adicionais que eram para provisoriamente e compulsoriamente eliminar um desequilíbrio no FGTS para poder cobrir as perdas dos planos anteriores, planos verão e plano Collor. Os empresários foram obrigados a pagar por esse, vamos dizer, compulsório.
Agora a presidente diz que não, porque ela precisa usar esta verba para fazer o Minha Casa Minha Vida e infraestrutura. Minha Casa Minha Vida, ela pode fazer como ela quiser com as verbas. Essa foi uma questão que ocupou boa parte da imprensa na semana que passou. E ela é complexa porque é uma dupla negativa, mas para as pessoas entenderem é fácil. O governo não quer renunciar a uma arrecadação que deveria ter sido provisória, essa dos 10%. E além do mais, porque senão vai lhe faltar dinheiro em outros lugares. Quero explicar a quem nos acompanha que é o seguinte... Eu quero a habitação e eu quero a infraestrutura, mas é preciso fazer com a verba certa. A verba de um fundo de garantia, William, é uma verba dos trabalhadores, é 100% dos trabalhadores. O governo entra ali só como gestor da verba e o empresário, ele contribui para que o trabalhador tenha o fundo. Quando você diz que eu quero permanentemente continuar arrecadando 10%, sobre o fato gerador desses 10%, que é o ato de dispensar, eu estou criando impostos sobre a dispensa. Isto é completa ilegalidade. Isto é um absurdo, isso é uma ditadura tributária. Esse é um ponto importante. Ditadura tributária explícita. E, portanto, com isso quero te provocar. Quer dizer, por acaso, esta semana passada, tivemos manifestação de ditadura tributária explícita, que eu espero que o Congresso Nacional derrube. Mas para aumentar a nossa polêmica, eu vou ficar a favor e contra os dois. Por favor. Na verdade, nós Esse é um bom exercício, eu estou curioso. É uma certa maiêutica. Por isso que ele está sentado que existe no meio. nós, num certo sentido, somos uma ditadura tributária, porque no Brasil, acho que é o único país onde contribuição é obrigatória. É um contraditio in terminis, né? Contribuição é obrigatória. E, na verdade, existe todo esse viés, como foi no caso da CPMF, cujo objetivo inicial era ser uma verba arrecadada para a saúde. O uso do FGTS é recorrente, de forma indevida, não é? Que é recurso para o posto do trabalhador, para outros fins. Num certo sentido, o que está passando pelo Brasil hoje, eu acho que é a construção da verdadeira democracia. Por isso que eu acho que a mudança na estrutura social do país, a emergência dessa nova classe média baixa é importante, porque no Brasil quem pagava imposto de renda à pessoa física era uma minoria. Agora outras pessoas vão pagar. As pessoas pagavam imposto indireto e não sabiam. Elas não têm noção do custo do Estado brasileiro. E, por outro lado, elas têm noção do péssimo delivery, da entrega ruim do Estado brasileiro. Pensando em termos de economia política do desenvolvimento, para os nossos ouvintes e espectadores, é uma área da economia onde a gente estuda a relação entre economia e política e desenvolvimento. A história mostra que a consolidação desses interesses específicos dessa classe média é importante para pressionar por meio do voto, pressionar por meio das manifestações, melhoria na qualidade das políticas públicas. Então, se de um lado, de fato, o Brasil tem características quase faorianas, donos do poder estão presentes? Estão presentes. Porque na Você está se referindo ao célebre clássico dos anos 50, Os Donos do Poder, do já falecido Raimundo Faoro. É um volume duplo, um dos clássicos da ciência política no Brasil. Isso, e me desculpe então, Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Quer dizer, existe uma racionalidade em si do Estado brasileiro que é arrecadar para si, o estamento burocrático arrecada para si. Por outro lado, nós temos um sistema político que está se consolidando e, num certo sentido, somos uma democracia. O que falta é a garantia dos direitos de facto e não só na forma da lei. Cláudio, você vai observar, senão eu tenho uma sugestão. Que nós começamos o programa em cima de uma provocação feita pelo Paulo Rabelo Castro, num artigo que ele escreveu durante a semana passada, que eu li no Estado, deve ter sido publicado em outros jornais também. Marcha contra a ditadura. Isso, Estado de São Paulo. Onde você diz que, na verdade, as pessoas, na minha interpretação, na leitura do seu artigo, eu fiquei com a ideia de que as pessoas saíram às ruas, na sua leitura, Paulo, um pouco até sem saber porquê, mas sentindo, como a expressão que você usa, que um rio caudaloso, ele acaba de uma maneira ou outra saindo ou vencendo os obstáculos. Rompendo uma barreira. Rompendo uma barreira, e o rompimento dessa barreira seria a consciência de que nós não elegemos gente para nos taxar como eles estão nos taxando. E não entregar o que dizem que entregarão. Essa é outra parte que o Cláudio falou. Eu volto a esse começo do programa, Cláudio. Será que nós estamos, quando a gente começa a olhar para junho, a gente já tem uma distância de um pouco mais de um mês, e começa a ver, e pegando o que o Marcos acabou de sugerir agora, a gente começa a ver o que em clássico se chama de ciência política, o nascimento de uma consciência? Olha, de uma consciência de cidadãos, talvez. Embora uma consciência que não se faça
de problemas muito claros e muito concretos, né? Como é que a gente nota isso? Primeiro a gente nota isso, né, por aquela manifestação em torno de assuntos os mais variados e disparatados possível, né? Então a gente vê o quê? Vê gente pedindo, naquela imagem sensacional, né, hospitais e escolas padrão FIFA. Né? Então, eu quero que elas sejam tão boas quanto esses estádios que abrigarão a Copa do Mundo. Quando a pessoa pede isso, ela fala, olha, eu quero um estado melhor, né? Eu quero mais qualidade de serviço público. As pessoas protestando contra a corrupção. Quando elas protestam contra a corrupção, elas estão protestando contra a qualidade dos serviços públicos, né? Dos políticos e dos funcionários públicos, porque a corrupção está espalhada por todos os lugares. E uma eficiência melhor do gasto, porque corrupção é ineficiência. Não é a única forma de ineficiência, né? Aliás, eu acho que esse é um dos problemas. Muitas vezes a gente acha que o Estado brasileiro gasta mal, né, e precisa arrecadar tanto porque se rouba muito. Isso é um dado. Mas é porque é incompetente. Né, porque se gastam recursos de uma maneira muito ruim, né, porque se contratam serviços que não são os melhores, porque a burocracia, isso é uma coisa inacreditável, ela gera muitas vezes obrigações que são obrigações completamente irracionais, inclusive para os próprios servidores do Estado. Eu vou dar uma historinha muito breve, né, de um colega que ia para professor universitário, que ia para uma banca fora de São Paulo. E precisava se locomover até lá e perguntou, eu não posso ir com o meu carro, guardar o recibo da gasolina e do pedágio, vocês me reembolsam? O que custaria ir de volta R$200 mais ou menos? Não, não pode, tem que contratar um táxi. O táxi cobrou R$500 para ir e R$500 para voltar. Ou seja, para que ele não malversasse recursos públicos, em vez de gastar 200, exato, gastou 1.000. Isso é um exemplo da ineficiência do Estado brasileiro, de um Estado de baixa qualidade, que se revela nessa burocracia. Eu creio que essa insatisfação difusa que as pessoas têm, né, que pode ser resumida naquela história, eu não sei porque a sopa está ruim, mas que ela está ruim, eu não sei fazer a sopa, mas eu noto que o gosto dela não presta, e portanto é preciso mudar a receita. Eu acho que é isso que essas manifestações, pelas mais variadas razões, mostraram. Inclusive com muitas vezes demandas de setores antagônicos entre si. Ou seja, todo mundo está insatisfeito, gregos e troianos. Mas vocês acham que, a partir do momento em que as pessoas tenham uma visão, não é nem consciência, uma visão clara do que é que elas pagam no imposto quando compram um pacote de feijão, elas terão em relação ao Estado, ou elas conseguirão, digamos, sair disso que você caracterizou, Cláudio, como um estado difuso de protesto para um mais concreto? No certo sentido, a disputa vai aparecer ideológica na hora da solução. Porque, por exemplo, eu pessoalmente sou a favor de privatização de várias unidades do governo, em várias esferas. E outras pessoas serão contra. Eu sou a favor que universidades federais sejam como fundações e que ganhem mais dinheiro e verba de acordo com a eficiência, mensurável pelos critérios da CAP, seja lá o que for. E vão aparecer outras pessoas que são contra isso. Então aí vai haver o racha ideológico. O problema, e deve haver o racha ideológico, o problema é o seguinte, quem vai ganhar essa história? É quem atender melhor as demandas da população. Eu digo, politicamente, quais partidos serão vencedores? Quais correntes ideológicas serão vencedoras? Serão aquelas que propuserem mudanças que ocasionem esse delivery melhor. Pouco importa se você é corintiano ou flamenguista. Uma das questões, só para ser breve, dessas manifestações que me deixou muito incomodado, é que a esquerda só pega para si as bandeiras que dizem respeito a manifestações contra o Estado. As manifestações inicialmente podem ser aideológicas. Não devem ser permanentemente, mas inicialmente podem ser. Depois elas devem ser ideológicas. Aí tem que ter partido na rua, tem que ter esquerda, direita e debate, tem que ter politização. Quando você vai fazer as escolhas políticas. Né? Políticas e não são meramente administrativas, são políticas. É porque vão impor custos diferentes a uns e outros. Exatamente. Deixa agora eu concordar. Eu diria, William, que com duas palavrinhas mágicas que antecedem qualquer debate de cunho ideológico, o Brasil se põe de acordo. E eu acho que vai se colocar de acordo em 2014, um teste político para o ano que vem, a respeito de duas palavras básicas, gestão e planejamento. Nós perdemos essas duas coisas. Exatamente. Outro dia o governador Anastasia, na reunião em Araxá, fez um belo discurso sobre a perda do planejamento, do conceito de planejamento. E ele é um administrativista antes de ser político e professor da área. Né? Professor da área, ele conseguiu identificar bem que com a ideia da renúncia ao que se dizia
o excesso de intervencionismo, que aliás acabou não acontecendo, continuamos tão intervencionistas quanto antes, nós abandonamos os compromissos que um governo tem que ter quando ele entra no poder. Eu pretendo crescer X%, pode ser até que não dê, assim como uma empresa planeja ganhar 10% de mercado e ao final de um período pode ir ao conselho e dizer, olha, não deu, mas é preciso ter metas. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda tem palpite, em geral palpite que não dá certo, mas ele não tem metas. Com isso, ele se exime de planejar. O Ministério já não é de planejamento, ele é de orçamento e gestão. A gente até tem orçamento, mas não tem a gestão e muito menos o planejamento. E a gestão, ela está na lei. Mais uma manifestação da falta de democracia. O início da democracia é o cumprimento da lei pelo próprio Estado. E quando nós vemos o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que aliás é um dos 2 pilares que o Movimento Brasil Eficiente, que nós coordenamos, está lançando como campanha, que já tem 200 mil assinaturas no www.assinabrasil.org. Estão fazendo a propaganda para a turma nem passar o programa, já entrar e aderir. Por quê? Esse pilar é o anteprojeto que regulamenta um artigo que eu diria que é o mais brilhante da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós vimos, e aqui no teu programa, quantas vezes grandes cabeças disseram a Lei de Responsabilidade Fiscal é imexível. É imexível mesmo porque ninguém mexe nela. Está lá o artigo 67, que manda organizar um conselho de gestão fiscal, já diz que ele é de forma paritária, órgãos técnicos da sociedade, portanto um artigo muito avançado, que ele coloca a sociedade junto do Estado, acompanhando a gestão do Estado. Aí sim nós começamos a ter um governo do povo, pelo povo e para a partir o povo. de um conselho que, digamos assim, vigia como que é arrecadado e como que é empregado esse dinheiro arrecadado. Exato, e começa a recomendar os fatores de eficiência. Eu dou um exemplo prático. É uma pena que, não havendo a regulamentação prévia, colocaram o empresário Jorge Gerdau, que nós sabemos muito bem, é um empresário que não só faz as coisas ficarem eficientes, como ele fez empresas acontecerem de modo sumamente eficiente, ele está falando sozinho no governo Dilma praticamente há 3 anos. E por quê? Porque ele não está como presidente desse Conselho de Gestão Fiscal, que é onde ele tinha que ter caneta para poder fazer as recomendações que, infelizmente... Caneta de verdade. Caneta de verdade. E o artigo está lá. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo, sou um brasileiro impaciente com a estupidez coletiva que nos governa, porque estamos insistindo nas mesmas coisas e leio coisas que eu escrevi há 20 anos, 25, 30 anos, completamente atualizadas. Isso aí é terrível. Infelizmente atualizado. Nos deixa extremamente angustiado, mas vejo uma janelona aberta para que o Brasil comece realmente a ser refundado. Marcos, é que eu estou chegando ao final do primeiro bloco. Eu passo logo em seguida a palavra a você, Marcos, e a você, Cláudio, com uma provocação. Vocês estão criando aqui uma bandeira de protesto? Quer dizer, vamos para a rua protestar. Eu sou protestante há algum tempo. Não, mas vamos para a rua protestar e pedir um conselho cidadão que veja como que os impostos são arrecadados e de que maneira que esse dinheiro chega a você em serviços. A gente volta daqui um instantinho. Fiquem conosco. Até já. Bem-vindos vocês todos de volta ao Globo News Painel. Nós começamos esse programa perguntando algo que eu já de cara, na sentença seguinte, já respondi, acho que até por vocês, desculpem a minha pretensão. Você acha que você paga muito imposto? Todo mundo acha que paga. Nós estamos discutindo mais do que isso. Se as pessoas têm consciência do que foi dito aqui no primeiro bloco, do que seria uma ditadura econômica, se as pessoas começam a entender qual é o sentido e, possivelmente, a direção de um protesto que até agora, como muitos assinalaram, tem sido bastante difuso. E aí ficou aquela pergunta, como a gente sempre faz, ao final do primeiro bloco. Marcos, você começa a respondê-la. Vocês, senhores, estão aqui sugerindo uma bandeira aos protestos de rua, e essa bandeira seria: vamos exigir que se crie, que se regulamente algo que já está na lei, porém não foi regulamentado, que é um conselho cidadão que supervisionaria como se faz a arrecadação de impostos e, principalmente, como seriam os gastos, como seriam aplicados, Sim, Marcos? acho que é sempre mais simples começar pelas coisas mais simples.
Várias iniciativas que foram tomadas. E o que já está legislado. E já está definido, né? Então, o negócio seria sair com um cartaz na rua dito assim: quero a regulamentação do artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É muito comprido, não cabe. Não. O ideal é sair na rua com uma cartilha, com a linguagem do povo, explicando o que é um tributo, o que é um imposto direto, numa linguagem bem simples, para todo mundo entender. Assim como a PEC 37, quer dizer, quero 67 já. Então, tem que ser uma coisa simples para atingir todas as pessoas e mostrar para as pessoas que é importante ter a tal da educação fiscal. Porque a maior parte dos brasileiros não sabe nem que é tributo, nem fiscal, nem obrigação. E acha que às vezes não paga imposto. Não paga, nós não mesmos, pagar imposto de renda. E nós mesmos não sabemos, às vezes, quanto a gente paga de imposto direto. Abre sua conta de gás, sua conta de luz e a conta da televisão, você vai ver lá quanto você paga de impostos. Claro. E eu não vou nem criar um colaborador do Movimento Brasil Eficiente mandou a conta para um casal sem filhos, R$5.000, já passo para todos que nos acompanham, deu cerca de 51%. Pois é. Em números redondos. De impostos indiretos. De impostos diretos. Ele começou com imposto de renda, etc. Depois o pessoal, obviamente, com o que restou na sua mão, você vai às compras, vai ao supermercado, paga a luz, etc. Ele foi tirando os impostos de tudo, no final, mais de cerca de 2.500 e tal reais, e ninguém faz ideia disso. Que na realidade, um casal de R$5.000 de renda. Você extrai tudo, né? Na realidade, ele vive com 2.500. E só um detalhe mais importante é que eu acho que esse tipo de movimento simples e objetivo, ele tem uma outra relevância. É voltar à questão da reforma do Estado. Se a gente deixou de lado, e concordo plenamente com o professor, a o questão Estado do foi apropriado, isso é que você está dizendo. Feudalizado, de certa forma. Isso é uma democracia. A reforma do Estado tem uma dimensão gerencial e uma dimensão de accountability. Desculpe. De transparência. De transparência. Uma palavra que não tem tradução para nenhuma língua latina. Mas a gente usa em geral transparência. Transparência e cobrança. Aí eu vou ter que te interromper, porque me lembrou transposição. Não. Quando eu vejo na Globo que os custos da transposição de São Francisco começam com 4 bilhões, depois passam para 8, e o ministro diz que tem uma razão de ter dobrado e depois vai triplicar. É porque não teve projeto executivo. Aí eu me lembro do Conselho de Gestão Fiscal. Porque um Conselho de Gestão Fiscal diria o seguinte: tá bom, vai fazer a transposição, isso já foi aprovado, então cadê o projeto executivo? Não tem, então não começa a gastar, não começa nem a gastar o primeiro real, tem que fazer o planejamento. Deixa eu voltar para um conceito que está na minha leitura do que vocês falaram agora, bem ali subjacente, está atrás do que vocês estão dizendo. Quer dizer, não chega a ser propriamente uma novidade a gente chamar a atenção para o público brasileiro para a carga de impostos abusiva, extorsiva, mal utilizada, isso está claro, nós estamos chovendo no molhado. Existe em São Paulo até um impostômetro. Exatamente. Mas ano que vem vai estar na nota fiscal. Ok, vai estar na nota fiscal também. Tudo isso não é uma novidade. As pessoas sentem, e um dos últimos levantamentos, se não me engano, do Ibope-CNI na semana que passou, ali quem foi entrevistado responde com muita veemência, 91%. Claro. Dos que foram entrevistados pelo Ibope na semana que passou, acham que pagam impostos demasiados. Isso. E acham também que não recebem um retorno por isso. Agora vem a pergunta, Cláudio, por que não pega como movimento essa ideia da consciência da carga tributária, da consciência de que a arrecadação é um manicômio, para usar uma outra expressão do Paulo, a consciência de que há uma defasagem imensa entre aquilo que o Estado brasileiro se apropria das riquezas criadas no país em relação àquilo que ele entrega. Em outros países essa consciência é muito mais clara. Olha, é difícil dar uma única resposta para isso, né? Acho que em parte vem da pouca transparência de grande parte dos impostos que nós pagamos. Né? Realmente, nesse sentido, colocar na nota fiscal quanto se paga de imposto vai ser uma grande contribuição. Né? Nos Estados Unidos você tem isso, mas é para o imposto sobre valor adicionado, que seria o nosso ICMS aqui. Que varia de estado para estado. Que varia de estado para estado. Mas se simplificar, e aí mais a pessoa ainda, vê. O nosso vai ser mais completo, mas nesse sentido. Né? E aí, claro, vai ser uma coisa muito interessante, porque as pessoas, vamos dizer, já se manifestam muito claramente contra realmente qualidade de serviço público. Né, nas suas várias dimensões. Mas aí, já foi dito, é a ponta do gasto. Quando ele começar a saber o quanto ele está pagando exatamente de imposto, embora ele já saiba para algumas coisas, o Marcos Fernandes chamou atenção para isso aqui, né, ele falou da conta de telefone, né, da conta de luz, da conta da TV a cabo, todas essas aí vêm lá. Mas os mais pobres do Brasil não sabem isso. Mas a classe média sabe, tem isso, mas olha, eu não ouço ninguém comentando que, olha só quanto que eu pago de imposto, 25% na conta de luz.
de alguma maneira, esse não é assunto... 25%, né? Oi? Passa de 40%. Não, 25% do ICMS, né? Ah, do ICMS. Do ICMS, da contribuição que aparece tem lá, outras coisas. Põe as outras explicitado. coisas. Esse é que é né? o drama, Mas porque é uma multiplicidade de categorias. Exato, mas mesmo isso, você não vê as pessoas comentando. Né? Quanto é que estão pagando? E por que Me parece não, o seguinte, esse é um assunto que não foi tematizado por ninguém de modo a conseguir gerar realmente apelo popular. Né? É difícil saber. Por isso que eu brinquei com vocês ao final do primeiro bloco, dizendo que vocês estão criando uma bandeira para os protestos? Né? Isso, na Deveria verdade, ser criada essa bandeira? Já vem de alguma maneira sendo mencionado, né? O Alberto Almeida vem há muito tempo falando disso, que seria necessário que algum político fosse um político que falasse da necessidade de baixar os impostos, mas ninguém fez isso em campanha, e sabendo que os marqueteiros de campanha fazem pesquisas muito cuidadosas, pesquisas qualitativas, de alguma maneira, e acho que isso é um motivo para quem defende essa baixa de impostos se preocupar, por alguma razão notaram que isso não está sensibilizando as pessoas. É a pergunta. O que não está, correto? O que não quer dizer que não possa vir a sensibilizar. Mas para isso é necessário encontrar uma linguagem, é necessário de alguma maneira fazer as pessoas perceberem essa coisa de forma mais clara. A nota fiscal pode ser uma maneira para isso, eu diria, vai reforçar. É um caminho que por si só vai resolver esse problema, eu acho muito difícil, é por isso que eu tomei esse exemplo, né, dessas várias contas de consumo que chegam lá com os impostos especificados e raramente você conhece alguém que tem acesso a esses bens e que reclama deles. Mas vamos polemização um pouquinho então? Eu concordo com você, pleno acordo, mas agora o Brasil é um Brasil novo, num certo sentido. A gente tem uma mudança de 93 até agora com essa maioridade, a maioria da população, digamos assim, o eleitor representativo e o consumidor representativo é da classe C, e esse pessoal não tem tanto dinheiro e depende de serviços públicos, essas pessoas... Faz mais falta o imposto que ela paga. Faz muito mais falta na margem, para usar um jargão de economista, né? Mas faz muito mais falta para essas pessoas. Porque se eu vou comprar um paracetamol na farmácia e pagar 31% de imposto, e é isso, e eu vou ver... Ah, Marcos, tudo bem, 31%, vai, não desistir de brigar com o governo. Agora, vamos ver uma pessoa dessa nova classe média, que não tem tanto dinheiro, vai lá, gente, eu estou pagando R$3, moça da caixa, para onde vai esses R$3? Vai para o governo. Com certeza. Agora eu vejo se o pessoal vai fazer piada com corrupção, se vai deixar com certeza. Vereador nesse por aí andando. Eu acho que nós abrimos, William, uma janelona. Nós sentimos isso, o Movimento Brasil é eficiente, tem se apoiado muito nas chamadas mídias novas, as chamadas as redes sociais. Nós recebemos, vou repetir, www.assinabrasiltudojunto.org. Ali vocês vão ver o contador, estamos chegando a 200 mil, precisamos de pelo menos 1 milhão de assinaturas. E vamos chegar lá. As organizações Globo viabilizaram completamente de modo gratuito um filminho simpático com um cuidador com não sei quantos cachorros se embolando na rua, porque não consegue é o conceito exatamente de não conseguir mais gerenciar os impostos, e é essa a situação do Estado brasileiro. As pessoas se sensibilizaram e eu fico estupefato com o nível de adesão e principalmente de consciência de quem entra nesse site, quer saber exatamente de que ele é signatário, o porquê que ele está assinando, e 200 mil pessoas hoje em dia são quase 3 maracanãs lotados. Daqueles que se dão ao trabalho de dar o seu apoio formal. Portanto, eu diria que hoje, por esses 200 milhões, que são uma amostra da consciência, nós já temos 200 mil, desculpe, nós temos milhões de brasileiros literalmente arregimentados para se indignarem pela malversação daquele dinheiro que é tão importante para ele. Mas vai pagar um curso de inglês no final do mês, vai comprar um quilo de carne extra, e que o Brasil deixa de ser pedinte. Então eu tenho a impressão de que a vertente consumidora que hoje nós criticamos na economia brasileira, e que eu não critico, nós aumentamos o consumo, foi muito bom, nós inserimos milhões de brasileiros ao mundo do consumo, maravilhoso. Só que os políticos que fizeram isso se tornaram anacrônicos, porque não enxergam que nós precisamos de uma economia realmente da transformação social. Nós precisamos colocar os brasileiros como protagonistas da sua própria poupança, da sua própria previdência, da inovação, são empreendedores, eles precisam de espaço para
para as suas novas invenções e, portanto, a pauta que eu estou colocando aqui não é uma pauta tributária. Na realidade, nós precisamos uma nova agenda Brasil, uma agenda nova para o Brasil, e onde a questão do Estado, por ser prevalente, já que ele intervém em tudo e que ele manobra assim, quase que metade de todas as riquezas que são produzidas anualmente, é ele que tem que mudar e se modernizar. Mas aí está uma pergunta política embutida de novo no que vocês estão falando, porque nós estamos projetando todo esse debate sobre uma transformação política recente que espelha um estado de convulsão ou de insatisfação social que até ali não tinha surgido com essa virulência, Isso. que foram os movimentos, as marchas de protesto, ou como a gente quiser chamar, esse junho de 2013. O Cláudio menciona um fator que me fez ficar bastante pensativo, Cláudio, quando você diz os marqueteiros, que são profissionais da política e orientam aqueles que querem ser representantes do povo, dizem a pouca sensibilidade para a ponta do que eu pago, mas muita sensibilidade do ponto de vista do eleitor, como que são esses gastos. Diante do que vocês falaram, há alguma chance que a gente tenha eleições no ano que vem, na qual um tema central seja esse que vocês estão sugerindo, ou, temo eu, teremos mais uma eleição no qual candidatos vão passar o tempo todo prometendo como eles vão gastar esse dinheiro que as pessoas mal conseguem, ou, como você tem essa esperança, Paulo, que as pessoas, enfim, começam a entender como é que sai do bolso delas. Antes da visão do cientista político, a visão do economista, qual é o governador mais bem avaliado no Brasil hoje? De acordo com o CNI, Pernambuco. Ibope foi em Pernambuco. Pernambuco. E mesmo o governador Anastasia... Mas para não ficar parecendo que você já está embandeirado Não estou embandeirado. Se você perguntar qual é o segundo e o terceiro mais bem avaliados, você vai notar que eles são inteiramente dedicados a perseguir a boa gestão. A gestão. E depois quero anunciar para você, estou terminando um trabalho exaustivo de pesquisa sobre os balanços orçamentários que a Lei de Responsabilidade Fiscal mandou que os estados enviassem ao Tesouro Nacional, que é uma riqueza de informações, e vamos anunciar um ranking do comportamento fiscal dos estados brasileiros. E posso te adiantar, transparece nessa pesquisa exatamente aquilo que nós estamos debatendo aqui. Aqueles estados que perseguiram a melhor gestão são aqueles estados que politicamente são mais harmoniosos e onde os seus governantes são mais bem-quistos pela população. O eleitor talvez não saiba o que seja gestão em si, mas ele o que importa é a percepção. A percepção. É o delivery. E não é uma mera coincidência. Então eu responderia isso antes, Cláudio, na minha visão de economista, é que vê a preferência da população. A preferência da população como consumidora. Os governadores mais bem avaliados são aqueles que planejaram e que estão usando o Estado como meio para a sua própria reforma. E que do lado do gasto é importante também, antes de gastar, perguntar. Se você continuar quieto, você não fala. Onde que eu quero gastar. Marcos, Paulo, por favor. Mas é bom que me deram um gancho ótimo. Se você continuar quieto, você não fala. Não é que somos economistas, ele é cientista político, então é muita rivalidade aqui. Perdão, Cláudio. É a única minoria aqui, no caso é essa. Mas, enfim, o ponto aqui é importante. Eu acho que o Paulo Rabelo de Castro levantou uma questão fundamental dos governadores bem avaliados, que são aqueles que se dedicam à questão da gestão. Me parece que o problema de gestão é um problema político de monta. Acho importante chamar a atenção para isso, por quê? Porque muitas vezes se faz uma oposição entre gestão de um lado e política de outro. Fazer gestão é não fazer política. Isso não é verdade. Não, isso é errado. Isso é errado. Fazer gestão é uma das formas de fazer política e mais, viabiliza fazer política. Escolhas políticas típicas. Você vai pagar mais imposto porque eu preciso beneficiar ele que tem menos renda. Isso é uma escolha política. Vou transferir recursos de lá para cá. Só que se eu não faço isso de maneira eficiente, eu gasto mal. E diga-se verdade, muitos economistas chamam a atenção para o fato de que é necessário cortar gasto. Certa vez eu estava vendo... O famoso ajuste fiscal. Exato. Estava na Colômbia, na Universidade de Colômbia, um eminente economista brasileiro, colega de vocês, fazendo uma palestra, e falou, olha, você está falando muito de cortar gasto, mas não é o caso de melhorar a eficiência do gasto? Melhorar a gestão? Ele falou, isso é bobagem. Isso é coisa do Bresser. Nós não achamos bobagem. Nós não achamos bobagem. Você pode gastar menos, melhor. Ele falou que era besteira, que era coisa do Bresser, que se preocupa com reforma de gestão e tal. Eu falei, mas espera um pouco. Quer dizer que em qualquer empresa no mundo, você às vezes contrata aqueles grandes executivos para melhorarem a gestão da empresa e aumentar a eficiência. Quando você fala do Estado, isso deixa de importar?
Né? Ou seja, essa me parece uma questão fundamental. Agora, eu sou cético quanto à possibilidade de alguém assumir o recurso do choque de gestão, né, da melhoria da gestão, pura e simplesmente, sem traduzir isso de uma forma muito facilmente compreensível pelo eleitor, e isso fascinar o eleitor. Né? O eleitor se preocupa com o delivery, ele se preocupa, olha, eu vou ter mais moradia, eu vou ter mais escolas, quantas creches Daí vão veio a feitas? minha pergunta. Mas sem gestão ele não vai ter mais O creche. problema é que sem gestão ele não vai ter. Né? Então eu diria, é um desafio, de certa maneira, similar ao de mostrar para as pessoas que elas pagam muito imposto e que isso é um problema. Mas o Paulo está sugerindo, isso. sugerindo das entrelinhas uma saída que ele já encontrou nos estados que ele verificou. O que ele está dizendo é o seguinte, quem se comportou de maneira fiscalmente responsável... Não é mera coincidência. E não só equilibrou as contas, ou tentou equilibrar as contas... E principalmente que melhorou. O que eu mais percebo é aqueles que mais melhoraram. Só para concluir, este está sendo recompensado, por enquanto, nas pesquisas de opinião. Exato. Se ela se traduzir em votos, será recompensado também nas urnas. Funciona assim, Cláudio? Olha, eu acho que funciona assim. Agora, insisto, é difícil traduzir isso de uma forma atraente para as pessoas. Você está falando como marketing político. Como marketing político, mas é isso que decide a eleição. Né? Mas tem que, é isso que decide a eleição. Pro aumento de renda. Deixa eu botar minha colher. E se esse problema não for resolvido, a gente vai continuar se debatendo, vai continuar a ser um assunto do painel, vai continuar a ser um assunto técnico, vai continuar a ser um assunto dos especialistas, e isso vai rebater muito pouco na cidadania. Mas consequentemente, vai ter efeitos eleitorais, porque a eleição, como acho que foi bem apontado, é só um dado da democracia. Vem o ex-post. Só que ele tem um ponto, ele é o dado crucial. Porque se você na eleição não altera fundamentalmente aqueles que compõem a classe política, não muda os que tomam decisões, os que podem prestar contas de maneira mais efetiva, não pune aqueles que se comportaram de maneira indevida nos seus cargos, se perde tudo. E eu acho que esse é o grande desafio. Por isso que eu acho que essas questões são cruciais, eu concordo com isso, mas eu ainda sou muito cético com relação à possibilidade da gente fazer isso, calar fundo nas pessoas e elas darem uma resposta em termos de participação que redunde alguma coisa efetiva em termos de transformação. Nós vamos ter, eu queria fazer aqui, abusando de não ser da sua área, um prognóstico político para 2014. Uma eleição muito parecida com 1989, com uma ampla gama de candidatos. Foram 10 em 1989. Talvez nem tantos, que mas terminou, dizendo... só para refrescar a memória de quem nos acompanha, terminou com a eleição do presidente Collor. Exatamente. Mas o que eu digo, basicamente, é que rompe-se o duopólio PT-PSDB, que governou o Brasil e trouxe o Brasil até relativamente bem no pós-Plano Real. E nós ingressamos de novo, William, numa refundação. É nesse sentido que nós estamos de novo em 89. Nós estamos olhando para um Brasil que precisa fazer um plano real. Porque em 89 nós tínhamos uma mega inflação e, portanto, era uma desorganização, uma esculhambação geral. E nós agora precisamos fazer de novo um plano real. Só que é um plano real dos impostos, como eu chamo. E por isso digo... tomo o gênero pela espécie. Falo de impostos, mas falo de cidadania. E vão aparecer pelo menos três grupos oferecendo produtos políticos. Um, que eu acho que é uma agenda conservadora, nós vamos ouvir que, na realidade, a Dilma está errada porque precisa aumentar juros, ela não aumentou juros suficientemente, que tem que cortar gastos, que é uma estupidez. Na realidade, o Brasil, do setor público, vai gastar sempre e cada vez mais. Não há corte de gastos, há racionalização dos gastos. Essa seria vamos dizer, um grupo. O grupo conservador, ele tem um cacuete, ele começa a dizer alguma coisa mais generosa, mas ele não consegue. O que ele quer é aumentar a arrecadação do juro, o juro para ele, etc. Os outros dois grupos seriam... O Papa Francisco diria que é o grupo do egoísmo, da grana e do egoísmo. O segundo é o grupo que está aí, é distributivista. Ele gosta mesmo de inventar um programa onde ele vai dar alguma coisa, onde ele vai dar um peixe. Ele nem pensa em vara para pescar, muito menos para ensinar com a vara a pescar. E o terceiro seria? O terceiro é uma agenda de transformação. É alguém que vai enxergar o eleitor dizendo: eu sei que você é um cidadão, eu sei que não vou atender a toda a sua agenda de uma vez só, mas nós vamos começar a construir juntos. Essa é a promessa. Nós queremos fazer com você uma parceria e nós vamos colocar você como parceiro desse processo. A minha proposta é essa. Essa seria uma agenda transformadora. Você espera esses três grupos surgindo e disputando... que a agenda transformadora vença, ainda que em segundo turno, não é?
estamos chegando ao final do programa. Vocês topam essa provocação que o Paulo deixou no ar? Top. Eu acho ótimo, que é vocês tratarem o cenário que grupos políticos disputarão a preferência dos eleitores em 2014, à luz do que discutimos e do que vivemos em junho. Eu acho Marcos. que a gente pode ter uma perspectiva, digamos assim, inovadora. Ele disse, o PT, PSDB, tchau. Essa briga entre os dois acabou. Não é o que vai acontecer em 2014. Só para resumir, ele coloca três grupos. Não, Paulo, eu estou chegando no final. Ele coloca três grupos. Um grupo conservador, um grupo distributivista e um grupo de agentes de transformação. E transformação. Ele evitou a palavra reforma. O cenário de vocês, para a gente encerrar o programa. Então, no meu caso, eu acho que o político ou a política que enxergar essa possibilidade da transformação será bem sucedido. O fato é que, eu mesmo como cidadão, eu não gosto mais de ver debate entre petistas de forma estereotipada falando e PSDBistas do outro lado, seguindo aquele velho discurso. Eu acho que esse discurso está superado. A questão das políticas redistributivistas, elas foram importantes. Agora, e eu também queria dizer, era só isso, não é jogar pedra. Mas deram sua contribuição e esgotou o modelo. Mas tem que pensar na porta de entrada, como diz Marcelo Neri, não é porta de saída. Claro. É porta de entrada para o mercado, porta de entrada para o empreendedorismo, etc. e tal. E por outro lado, por que não propor um Estado gerencial eficiente, não é apolítico, gerencial eficiente, não na linguagem técnica, mas na linguagem de uma cartilha, na linguagem popular. Eu acho que para o cenário de 2014, quem vai ganhar muito vai ser quem assumir um novo discurso. Então aí eu tomo a cartilha. Brasil eficiente. Está ótimo. Feito o nosso eu comercial. Já vim para a cartilha, por isso que eu estou dizendo. Estamos mobilizados. Cláudio, encerrando. Você vê quem disputando, ou que grupos políticos você vê disputando a preferência dos eleitores de 2014? Eu acho que esse cenário que o Paulo Rabelo de Castro montou é um cenário muito interessante. Eu concordo que a gente vai ter essas três entradas, né? Conservadores, distributivistas e reformadores de algum tipo. Nesse grupo, entretanto, a gente pode ter reformadores de vários tipos, né? E me parece que começam a aparecer. Eu só não daria como favas contadas que essa bipolarização entre PT e PSDB, ela já era. Eu acho que ela vai ainda se manter, não no sentido necessariamente que um ou outro obrigatoriamente ganhará a próxima eleição, mas no sentido de que será um jogo embolado, será um jogo difícil, né? E, portanto, os desafiantes, que serão esses que têm o desafio não só de propor, fazer reformas, mas de fazer as pessoas entenderem a necessidade de transformar o Estado brasileiro, que é hoje um Estado de baixa qualidade, para um Estado de melhor qualidade, de traduzir isso numa linguagem compreensível para a população. O Globo News Painel fica por aqui. Depois a gente volta a esses cenários todos aí que foram traçados, que me parece que vai ser um assunto recorrente nosso daqui até as eleições de 2014. Enquanto isso, eu queria agradecer a participação aqui dos nossos três convidados no estúdio da Globo News de São Paulo, começando pelo economista Paulo Rabelo de Castro, que é presidente da RC Consultores e coordenador da campanha Assina Brasil. Quero agradecer ao economista Marcos Fernandes, pesquisador do Centro de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. E, em terceiro lugar, agradeço ao cientista político Cláudio Couto, professor da Faculdade de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha e espero vê-los, então, na semana que vem. Fiquem agora, como a gente sempre faz, com os outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.